Professor, quando a gente pensa num santo, e aqui eu estou pensando aqui no imaginário comum, nós pensamos numa pessoa tão distante de nós. Alguém que não peca, alguém que é calma, tranquilo, tem aquela aura angelical, né? São quase asas, assim, a pessoa já está quase no céu. Levitando já. Levitando já. Só que quando a gente olha, como o senhor bem falou, muito se fala sobre a conversão de São Tomás, não à toa, de Santo Agostinho, aliás, não à toa. Porque quando nós olhamos para a vida dele era muito louca antes de ele se converter. Então, Devasso. foi muito devasso, foi muito... Um cara assim do mundo, digamos assim. Eu gostaria de que o senhor falasse para nós sobre como ele era antes, e eu digo isso com o principal intuito de que as pessoas percebam que sempre há esperança, né, para a santidade. Então, como ele era antes, o que foi o marco que o fez mudar e o que ele se tornou depois. Então, o Santo Agostinho antes e depois da sua conversão. Um dos grandes lugares que nós encontramos, né, quando ele fala sobre isso, são as suas confissões. Né, as confissões, uma obra já expressa um pouco mais a sua maturidade intelectual, né, porque ele vai ter uma produção muito grande, né? Vai escrever mais de 90 tratados, como 90 livros, fora as cartas, mais de 200, tem os sermões. Então, é um autor que teve uma produtividade muito grande, tanto que para ler tudo que ele escreveu pode colocar alguns anos, né? Porque, de fato, é bastante coisa. Fora a questão de que tem muita coisa de Santo Agostinho que não foi traduzida ainda para português. Até Então, hoje? Sim. Meu Deus! Muita coisa. Bom, até hoje no Brasil nós não temos traduzido as obras completas de Aristóteles. Isso é importante. Ou seja, do Platão, se eu não me engano, acho que os diálogos, né, as obras têm. Caramba! Mas do Aristóteles não tem. Nós não temos as obras completas. Tem vários textos de Aristóteles que também não foram traduzidos para português. Editoras do meu coração, bora. Então, infelizmente, é uma realidade bem... Enfim, precária. É o nosso país. Né? É a nossa realidade. Então, Santo Agostinho, ele tem, repito, uma produtividade muito grande, né? E ali, lógico que vai acabar tendo essa coisa do desenvolvimento do pensamento do autor. Né? Então, às vezes, tanto que isso gera uma dificuldade, às vezes, de entender realmente o que ele escreveu, o que ele disse, porque tem que se tomar alguns cuidados, porque nesse desenvolvimento é lógico, tem coisa que ele põe numa perspectiva, depois põe em outra, tem coisa que ele muda, né? Uma obra que ele escreveu com as suas retratações, mas no final da vida isso ajuda muito, porque é como se ele fizesse uma autoavaliação. Né? Olha, escrevi essa obra, começou assim, nisso eu disse isso, e muitas vezes ele se corrige. Ele fala, não, eu pensava assim, mas depois eu vi que não era assim, era dessa forma. Então essa autocrítica, isso ajuda demais, né? E ele fez isso quase que um exame de consciência. Exato, entendeu? E ele faz isso daí. E as suas confissões, quando ele produz as confissões, já ali quase mais para o final do ano 300, né? Do final do quarto século, então a partir de 398 mais ou menos, ele começa a produção, já mostra a sua mudança um pouquinho, né? A maneira como ele entende a questão da graça de Deus. E as confissões é bem reflexo já dessa compreensão um pouco mais madura de como seria essa relação com a graça de Deus, né? Com a providência de Deus, como Deus age na nossa vida. E as confissões mostram bem isso, né? Ou seja, então aí ele vai, tanto que ela é constituída de 13 livros, porque naquela época não era dividido por capítulo, né? Então eram 13 livros, mas como se fossem 13 capítulos, né? E do livro 1 ao livro 9 é bem esse elemento autobiográfico. Porque às vezes muito mas o pessoal coloca as confissões só como uma autobiografia. Isso é complicado, porque as confissões de Santo Agostinho não é um livro simplesmente de uma autobiografia. É o que eu sempre digo, o elemento autobiográfico está ali, com certeza. Ele está falando de si, fala muitas coisas da sua história, do seu processo, de como ele pensava, o que ele viveu, o que ele foi passando, enfim. Numa linguagem poética lindíssima, sim, né? Então, valor literário enorme aquilo ali. Ele articula muito, né? Ou seja, é uma mistura de filosofia com teologia, espiritualidade, literatura, poesia. Né? Então, realmente é um clássico, né? Da literatura ocidental, se a gente pensar assim, né? Além da literatura cristã. E ali, nos primeiros livros, ele fala muito disso, né? Mas o que mostra, por exemplo, que as confissões não é simplesmente uma autobiografia, é que ele não começa as confissões falando de si, falando da sua história, onde ele nasceu, o que aconteceu. Não. Ele começa falando com Deus. Ele começa dialogando com Deus, se referindo a Deus, né? Falando da grandeza de Deus, da pequenez do ser humano, do abismo que há entre Deus e os homens, do desejo natural que o ser humano tem de Deus, etc.
Depois de alguns parágrafos, é que aí ele vai começar a falar, a se questionar de onde eu vim, e falando da infância, etc. Né? Então, como que eu vim parar dentro da minha mãe, enfim, qual é a origem do homem, essas coisas. Então, isso mostra, e ali fica bem claro isso, né? Que ele vai chamando a atenção, lógico que aí ele gasta nas tintas ali, digamos assim, né? No sentido da sua infância, da sua adolescência. E ele já vai mostrando, né? E óbvio que ele faz isso de uma maneira muito consciente. Ele quer mostrar como que determinadas paixões desordenadas já se manifestavam, digamos assim, nele desde pequeno, né? E depois na adolescência, etc. E ali, no fundo, aí é que a gente vê, há uma estratégia ali, né? Ou seja, no fundo, Agostinho fala de si, fala da sua história, mas a impressão que eu tenho é que tudo isso é um pretexto. É como se ele estivesse dizendo, olha, eu passei por isso, eu fiz isso, eu vivenciei isso. Mas no fundo, eu estou falando da realidade humana. Eu estou falando do ser humano, ou seja... Ele é uma metonímia, né? Então é usar da própria história para tentar explicitar o que é o ser humano, né? Na sua relação essencial com o seu princípio originário. Acho que as confissões, tanto que muitas pessoas pegam as confissões de Santo Agostinho e vê ali como se fosse um tratado de antropologia, como uma reflexão sobre o que é o homem, o que é o ser humano, entendeu? Nos seus diversos aspectos, né? E eu acho que sim, ele faz um pouco disso, sim. E aí vai entrar, né? Ou seja, aí ele realmente ele vai focar muito essa questão do desejo sexual, né? De uma sexualidade desregrada, ele bate muito nisso, né? Desde a adolescência. Mas não é só isso, né? Ou seja, ele, além de ele colocar esses elementos, né? Que ele não sabia, ele fala isso textualmente, né? Que ele não sabia amar outra pessoa se não amasse o corpo da pessoa, que ele não conseguia amar de alma para alma, né? Como se fosse um amigo, etc. Então essa questão da luxúria, de fato, está ali. Ele chama muita atenção para isso. Mas junto com isso vem outros elementos. Ou seja, Agostinho mostra também que era uma pessoa profundamente vaidosa, né? Extrema, a soberbinha também estava ali junto, né? Gostava de um profundo reconhecimento e aplauso dos outros, né? Entendia, né, a sua superioridade, aquele domínio, né, do latim. Era muito retórico. Exato, é bem isso mesmo. Tanto que assim, nos textos, às vezes, se torna também um desafio. Porque como ele dominava muito isso, você tem que ver até que ponto ali tem um elemento filosófico, teológico, mas até que ponto há um elemento retórico também, né, que ele está usando. E se vai tudo na literalidade, a coisa complica, digamos assim, né? Então ele mostra, de fato, repito, essa coisa da infância, da adolescência, quando chega na adolescência, toda essa questão dos desejos sexuais, aí ele coloca isso também. Então todo esse processo, né, principalmente quando ele vai para Cartago, né? Aí ele até brinca, né, porque tem alguns termos, né, que dá a ideia ali de como se fosse ali naquela cidade, como se fosse uma frigideira, né? Então eu me sentia fritado, né, pelas minhas paixões, né, etc. Então tem esse jogo que ele faz muitas vezes ali com os termos em latim e aí ele vai descrevendo bem isso, né? Ou seja, as suas dificuldades, até que, né, aí entra esse ponto que é importante, quando ele lê uma obra de Cícero, que foi um grande orador romano, um grande político, um grande filósofo romano, ele lê uma obra de Cícero chamada Hortensius, que era como se fosse uma exortação à filosofia, falando da importância da filosofia, se buscar a sabedoria, a verdade, etc., né? E aí Agostinho lê essa obra na sua juventude ali, aquilo mexe com ele. Ele tinha mais Entendeu? ou menos quantos anos ali? Uns 18, 19 anos. Ah, foi super jovem. Então ele lê essa obra, né? E aí, de fato, ele fala, opa, porque o Cícero dá a entender, tipo assim, coitado de uma pessoa que vive escrava das suas paixões, né? Tudo quanto é tipo, e no fundo não quer saber de mais nada. Falou com ele, né? Então, assim, Agostinho leu e falou, opa, se encaixou, né? Sou eu. Porque no Carapuça fundo, serviu. exato. No fundo que eu só quero saber disso daqui, não quero saber de mais nada, né? Ou seja, essa coisa do prazer, da fama, da glória, sei lá o quê. Inconcupiscível. Isso. Aí ele despertou, então aquilo mexe com ele, e tanto que muitos autores interpretam que ali começou o processo de conversão. Por isso que é muito comum falar, né, as conversões de Santo Agostinho, né? Mas o pessoal não usa só no singular. A conversão. Mas as conversões.
E é por isso que muitos também colocam que a conversão de Santo Agostinho, no primeiro momento, foi uma conversão intelectual. Entendeu? Porque, de fato, como ele coloca nas suas confissões, dá a entender justamente isso. Ou seja, a mente, né, começou a mudar um pouco. Cícero despertou isso. E aí ele mesmo diz que, devido a isso, então, ele foi, né? Aí você vê a influência da mãe sobre ele, tudo. Tanto que ele lê o texto, que ele vai fazer? Não, vou buscar essa verdade, essa sabedoria. Onde eu vou buscar? Eu vou na Bíblia. Mas no primeiro momento não rolou, não gostou. Não bateu, assim. Não, achou a Bíblia uma coisa muito ridícula, né? Aí ele mesmo diz que o latim de Cícero era muito mais elegante, né? E não é aquelas coisas. E ele era muito estético, né? E aquelas coisas grotescas, aquelas histórias, né? Então, Da carochinha. aí ele não rolou.